Olá, hoje nós vamos rever um pouquinho de gráfico de função trigonométrica. Então aqui nós vamos relembrar os valores de seno e cosseno dos ângulos principais, tá? Isso, primeiro e segundo quadrante. Os ângulos principais que nós vamos utilizar na construção desse gráfico você pode utilizar o valor que você quiser, tudo bem? Só que assim, fica muito mais fácil quando eu trabalho com os pontos principais, que no caso da trigonometria, são os ângulos 0, 90, 180, 270 e 360, certo? Que são onde formam os quadrantes, tá? Então aqui, seno de 0, 0, cosseno de 0, 1, de 90 ou de π sobre 2. O seno é 1, cosseno 0. 180, o π, 0 é o seno, cosseno menos 1. Atividade 1. Sabendo que o gráfico da função y igual a cosseno de x é representado na seguinte forma, no plano cartesiano, que ele mostra aí. Ele quer que você construa, ele quer saber o que vai acontecer quando nós construirmos o gráfico da função y igual a 2 vezes o cosseno do x. Então, eu tenho que pegar o cosseno do x, o x é o valor dos ângulos aqui, certo? E multiplicar por 2. Então, vamos lá. Cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então, aqui fica 2 vezes 1, que dá 2. 2 vezes o cosseno de 90, 2 vezes 0, que é igual a 0. 2 vezes o cosseno de 180, 2 vezes menos 1. Menos 2. 2 vezes o cosseno de 270. 2 vezes 0. Qualquer número vezes 0 é 0. 2 vezes o cosseno de 360. 2 vezes 1. Certo? Substituí aqui e achei os valores. Aqui embaixo, ele já me deu o gráfico. O gráfico da função cosseno de x é o gráfico azul. O gráfico que nós construímos agora, que atribuímos os valores, é o gráfico vermelho, que é 2 vezes o cosseno de x. Eu olhando para esse gráfico, o que eu percebo aqui? Que a amplitude é isso aqui, ó. É a altura, certo? Do meu gráfico. A amplitude aumentou. Era 1, foi para 2, certo? Então, a amplitude foi para 2. E o período? O que é o período? O período é um ponto que eu tenho no gráfico. Por exemplo, vou pegar aqui no ponto 0. E o período é o tempo aqui, ó, que eu cheguei para passar novamente pelo mesmo ponto. Então, aqui no caso, ó, peguei este ponto aqui, que tá no 0, até o mesmo ponto do outro lado. Então, o meu período foi de 2π. Tudo bem? Que é o tempo, olhando no gráfico, que ele demorou para passar novamente pelo mesmo ponto. Já inseri aqui o π. Peraí. Certo? Atividade 3, vamos ver. Então, ó, nós vimos o seguinte. Quando eu multiplico um número aqui, no caso foi o 2,
por uma função, o que aumentou foi a minha amplitude. Vamos ver a atividade 3. Qual gráfico representa a função y igual a cosseno de 2x? Esse gráfico A, eu já vi ele em algum lugar. Você não viu? Acho que sim. Então, nós vamos ver o seguinte. O que acontece com o período aqui do gráfico A? Esse gráfico A aqui é o gráfico da função cosseno de x, certo? O que acontece com o período? O período é isso aqui, ó. Quanto tempo demora para eu chegar no mesmo ponto para dar uma volta completa, tá? Então, aqui, por exemplo, saí do zero, vim até o 2π, certo? Então, se eu olhar o período desta outra função b aqui, ó, saí do ponto 1, que é o zero. Quanto tempo ele vai demorar? Ou quantos graus, quantos πs ele vai demorar para passar por um mesmo ponto? Olha lá, saí do ponto 1, desci até o menos 1, vou subir, passei pelo 0, 1 novamente. Qual foi o meu período? Aqui ele usou o período π, ou seja, é metade desse aqui, certo? Então, aqui, quando eu multiplico o número aqui dentro, cosseno de 2 vezes ou 3 vezes um ângulo, o que aumenta ou diminui é o meu período aqui, quando eu multiplico aqui dentro. Agora, quando eu dobro ou triplico, o que aumenta aqui é a minha amplitude. Tudo bem? Vamos lá para outra atividade. Olha lá. Na tabela a seguir, determine os valores das cédulas que estão 100. Então, ele quer saber aqui, ó, o valor de cosseno de 2x, certo? Ele me diz aqui o seguinte, ó. Ele me diz que 2 vezes o cosseno de 2x é 2. E eu não quero 2 vezes o cosseno de 2x, eu quero uma vez só. Então, quando eu tiver esta quarta coluna e quiser algo da terceira, eu tenho que dividir o número aqui por 2. Então, a letra A seria 1. Tudo bem? Vamos ver aqui a letra B, ó. A letra B. Ele me diz que 2 vezes o x é o que ele quer saber, certo? Só que aqui ele quer o x. Então, o que eu faço? Eu vou pegar esse π sobre 4 aqui e vou multiplicar por 2. 2 vezes π, 2π. 2π dividido por 4, dá para eu simplificar, não dá? 2 e 4, eu simplifico por 2, que fica π, ó, o π já tá aqui até, ó, π sobre 2. Tudo bem? A letra C, aqui, ó. Agora, eu quero o seguinte, eu quero o inverso, tá? Ele me deu 2x, ele quer saber o valor de x. Se ele quer saber o valor de x e eu tenho 2x, é só eu pegar este valor aqui e dividir por 2. Tudo bem? Então, aqui, π dividido por 2, quanto dá? π sobre 2. Tudo bem? Até aqui? Letra D. Onde está a letra D? Aqui, ó. Ele quer 2 vezes o cosseno de 2x. Cosseno de 2x é menos 1. Então, aqui ele quer o dobro. Quanto é? Menos 2. Certo? Ele me deu aqui, ó. Ele me deu x. Ele quer 2x na letra E.
o x vale o x vale 3π sobre 4. Eu tenho que multiplicar isso por 2, certo? Então, 2 vezes 3 dá 6, 6π sobre 4. Só que 6 e 4 dá para simplificar. Quanto que dá? 6 dividido por 2 dá 3, π sobre 4 dividido por 2, 2. Letra F. Letra F, ó, o que ele quer? Ele quer o x. E o 2x é 2π. Se ele quer o x, eu tenho que dividir por 2. Então, a letra F é π. E a letra G? A letra G, ele quer cosseno de 2x. Ele me diz que 2 vezes o cosseno de 2x é 2. Se ele quer o cosseno, eu tenho que dividir 2 por 2, que dá 1. Aqui nós temos o nosso gabarito, ó. 1, π sobre 2... π sobre 2 novamente, que é a letra C. Menos 2. 3π sobre 2. π e menos 1. Certo? Aqui, ó, ele me deu os 3 gráficos. De cosseno de x, que é o azul. 2 vezes cosseno de 2x, ó, para vocês, aqui dá para ver realmente a amplitude e o período, ó. Aqui, cosseno de 2x, certo? O que aconteceu com o meu período aqui, ó? O meu período, quando era x, valia 2π. O meu período na minha função lilás aqui, ó, reduziu pela metade. Por quê? Porque aqui no meio ele multiplicou por 2 o meu período, a minha função, certo? Eu tive que multiplicar por 2 o ângulo, tudo bem? E aqui, ó, comparando essas duas funções aqui, a lilás com essa marrom, o que aconteceu? A diferença é que aqui, ó, a marrom, ele multiplicou o resultado da função lilás, que é cosseno de 2x, por 2. Então, consequentemente, a minha amplitude, que era 1 na função cosseno de 2x, dobrou, porque ele multiplicou por 2. Então, ó, tendo um número multiplicado aqui fora, o que aumenta é a amplitude, tá? Aqui, o valor no eixo do y. Multiplicando um número qualquer aqui dentro, o que muda é o meu período. Então, vamos lá, ó. Só para terminar. Na função cosseno de x, ó, quem é a minha amplitude? Amplitude é o eixo do x. É 1. Quem é o meu período? Período de um ponto ao outro, 2π. Na função cosseno de 2x, ó, é a lilás aqui. Amplitude 1. O período, ó, período. Saí do 1, cheguei aqui. Aonde? No π. Agora aqui, na do cosseno, 2 vezes o cosseno de 2x. A amplitude, 2. E o período, ó, saí do 2, quando que eu vou chegar de novo no 2? No π. Certo? Mapa conceitual. O que é o mapa conceitual? É para ficar mais fácil de gravar, tá? Na matéria de trigonometria, que é isso que a gente viu, nós vimos triângulos retângulos, certo? Que temos funções trigonométricas
que é o seno e o cosseno. Temos outras também, mas as mais utilizadas são o seno e o cosseno. Nós vimos que os ângulos na trigonometria não são representados somente por graus, nós temos uma outra unidade de medida que são os radianos, tá? Isso quando nós falamos de circunferência. As três funções mais importantes, seno, cosseno e a tangente, e os ângulos notáveis. O que são os ângulos notáveis? Os mais utilizados. Os ângulos de 30, 45 e 60, quando nós falamos de triângulo retângulo, e na circunferência, o 0, o π ou 90, o π sobre 2 ou 90, o π, que é o 180, 3π sobre 2, que é 270 graus, e 2π, que é a circunferência completa, que é 360 graus. Tudo bem? Estarei passando exercício para vocês fazerem no Google Sala de Aula. E na próxima aula nós teremos matéria nova.